alguns exemplos em C2. Então, eu tenho esse vetor aqui, I, e esse outro vetor, I menos 1. Eu quero saber se esses vetores são LI ou LD. Para descobrir se eles são LI ou LD, o que eu preciso fazer é estudar quais são as possíveis combinações lineares desses vetores que geram o vetor nulo. Então, eu vou estudar em que condições essa combinação linear gera o vetor 0, 0. É a mesma ideia, só que agora a operação envolve números complexos também. Esse alfa e beta podem ser números complexos. Bom, então se eu resolver essa combinação linear, eu vou ficar com alfa mais i beta e alfa menos beta, e eu preciso que isso seja 0, 0. Então, essa primeira coordenada tem que ser igual a 0, a segunda coordenada também tem que ser igual a 0. Então, com essa igualdade vetorial, a gente ganha duas equações, um sistema com duas equações. E agora a diferença é que esse sistema envolve números complexos, mas a ideia para resolver é mais ou menos a mesma. Então eu vou começar com a primeira equação. Da primeira equação a gente conclui que alfa tem que ser menos i beta. E agora eu vou usar essa equação aqui na segunda. Então da segunda equação eu concluo que menos i beta vezes i menos beta é igual a 0. E, ao multiplicar esse i por esse, eu vou ficar com menos 1. Com esse menos daqui, eu vou ficar com beta. E agora a gente tem um probleminha que é o seguinte: essa equação aqui nos leva a 0 igual a 0. Qual que foi o problema aí a solução desse sistema? Acontece que essa equação aqui não poderia realmente acrescentar nenhuma informação do problema pelo seguinte fato: essa equação aqui de baixo é exatamente essa equação de cima multiplicada por i. Então, essa equação pode ser reescrita na forma i alfa mais beta i igual a 0. Então, se essa equação aqui de cima é verdadeira, obrigatoriamente essa de baixo também tem que ser, porque se alfa mais i beta é 0, isso aqui multiplicado por i também tem que ser 0. Então, apesar de eu ter duas equações diferentes, essa equação está dizendo para a gente exatamente a mesma coisa que essa equação de cima está dizendo. Então, esse sistema é equivalente a essa equação de cima aqui sozinha. A equação de baixo não acrescenta nenhuma informação que a equação de cima já não tenha acrescentado. Então, para aquela igualdade vetorial ser verificada, eu só preciso que essa equação aqui seja satisfeita, e isso implica que o alfa tem que ser menos i beta. E, de novo, a gente tem um sistema que tem infinitas soluções. Qualquer valor de beta complexo que eu escolher, se eu escolher o alfa dessa forma, eu vou gerar uma solução para o sistema. Então, aqui eu tenho várias maneiras de escolher as constantes de modo a obter uma combinação linear daqueles dois vetores que geram o vetor nulo. Por exemplo, eu posso escolher beta igual a 1. Se eu escolher beta igual a 1, eu vou ficar com alfa igual a menos i
Então, eu vou ficar com a combinação linear menos I vezes 1I mais 1 vezes I menos 1. E essa combinação linear resulta no vetor nulo. E, de fato, a gente pode ver que essa combinação linear resulta no vetor nulo. Então, se a gente resolver isso aqui, ó, primeira coordenada é menos I mais I. Aqui, I vezes menos I é 1. E do lado de cá, menos 1, que é justamente o vetor nulo. Então, a gente consegue uma combinação linear desses dois vetores que gera o vetor nulo sem que as constantes, todas as constantes que apareçam, sejam iguais a zero. Então, isso quer dizer que os vetores 1 e menos 1 são LD. Agora eu quero saber se esses vetores aqui, 1 e 1, são LI ou LD. Então, de novo, para responder essa pergunta, eu preciso estudar as combinações lineares desses vetores que geram o vetor nulo. Então, resolvendo essa combinação linear, eu vou ficar com alfa mais I beta. E aqui, I alfa mais beta. E essa combinação linear tem que resultar no vetor nulo. Então, agora eu preciso estudar quais valores de alfa e beta fazem essa equação ser verdadeira. Se a única possibilidade for alfa e beta iguais a zero, esses vetores são LI. Se existir uma maneira de fazer essa equação ser verdadeira sem que ambos sejam iguais a zero, esses vetores são LD. Aquela igualdade vetorial pode ser transformada nesse sistema, com as duas coordenadas do vetor têm que ser iguais a zero. E agora, para a gente resolver isso aqui, eu vou primeiro utilizar a primeira equação, que implica que alfa é igual a I beta, menos I beta. E agora eu vou substituir essa relação na segunda equação. Então, eu vou ficar com I vezes menos I beta mais beta igual a zero. I vezes menos I é igual a 1. Então, isso aqui é beta mais beta igual a zero, que implica que 2 beta é zero. E isso só é verdade se o próprio beta for zero. Se o beta é zero, essa equação aqui de cima implica que o alfa é zero. Então, a única maneira de resolver essas duas equações ao mesmo tempo é utilizando alfa e beta iguais a zero. Então, a gente pode concluir que os únicos valores de alfa e beta que fazem essa equação ser satisfeita são alfa e beta iguais a zero e, portanto, esses vetores 1 e I1 são LI.